A paz, como vocês estão hoje, domingo, dia 18 de janeiro de 2026. Estamos aqui agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu. Deus é maravilhoso. O objetivo do nosso canal aqui é fortalecer sua fé, contar nossas experiências, nossas vivências com Deus e, de certa forma, que você possa aí estar aberto a ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele fala conosco de forma simples, às vezes através de um sonho, no vídeo passado, Deus me curou através de um sonho. E eu já vi muitos testemunhos que Deus curou em sonho. E isso, quando aconteceu comigo, eu fiquei, nossa! E a vontade que a gente tem quando Deus realiza um milagre na nossa vida é contar para o máximo de pessoas que a gente possa, que a gente consiga. E que a gente possa também, de certa forma, fazer com que as pessoas também tenham essa experiência, que as pessoas também vivam esse milagre. Esse é o objetivo. Não é crescer, não é para homens. Não é para homens. Entenda. É Deus. É fazer com que você se aproxime de Jesus. É para você também viver essa experiência do milagre, viver essa experiência com o Senhor. É você contar o seu próprio testemunho, é você contar o seu próprio milagre. E que as pessoas digam realmente, quem te viu e quem te vê hoje, não é? Mas antes quero deixar aqui uma palavra, porque é através da palavra que Deus fala conosco. Amém? Às vezes pode ser a resposta que você precisa. Provérbios, gosto muito do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 4. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Que palavra! A palavra de Deus, você lê, aí depois você lê novamente, você vai lendo, e você vai lendo, e você vai... Ela parece que vai penetrando aos poucos dentro do seu coração, trabalhando na sua mente, ela envolve a sua alma e de repente você diz, meu Deus, é assim mesmo. Não é assim com você? Quero mais uma vez aqui contar para vocês um relato do que aconteceu na minha vida há uns anos atrás. Gente, não sou de guardar data, não sou de guardar, eu tenho memória recente, mas o importante aqui, o foco aqui é do que Deus fez, do que Ele é capaz de fazer, além do que eu posso imaginar. Então, quando Deus me levou para uma cidade, que meu esposo foi transferido, e eu fui para essa cidade. Você já foi levado para uma caverna e lá você se viu sozinho e você teve que aprender a confiar somente em Deus? Se você nunca passou nessa caverna, eu digo para você que você um dia vai passar. Ou várias vezes, até você aprender a confiar totalmente em Deus. Aconteceu comigo e eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui para uma cidade, a mais difícil que eu já fui na minha vida, a experiência mais difícil que eu tive na minha vida. Deus me provou de várias formas. É difícil falar sobre isso, mas não que isso dói, mas quando você lembra, você tira a casquinha da cicatriz e isso, de certa forma, traz a memória de que você diz assim, oh meu Deus, se não fosse Jesus, o que teria sido de mim? Às vezes o chorar, o se emocionar, é de lembrar da misericórdia que Deus teve na minha vida. Não quer dizer que eu ainda sofro com isso, não. É dizer que Deus é único. Ele é tudo.
Não é porque você, ainda dói, não. Eu não tive amnésia. É claro que você vai lembrar de algumas dores e você, né, sente aquela dor. Mas é uma dor que já passou, é uma dor que já cicatrizou. É uma dor que não sinto mais da mesma forma que eu sentia. Hoje eu lembro e eu só vejo a misericórdia e o poder de Deus. E quando eu venho aqui relatar, gente, não é para nenhum outro motivo a não ser dizer que Jesus é maravilhoso. E quando Deus me colocou nessa situação, nessa caverna, eu estava sozinha. Sozinha. Sabe o que é estar só? Você e Deus e mais ninguém. Você não pode contar com pai, você não pode contar com mãe, você não pode contar com irmãos, você não pode contar com os amigos, você não pode contar com o próprio esposo. Que nessa época o meu esposo não tinha aceitado Jesus ainda. Então, eu passei muita prova. E Deus falou comigo, Ele me colocou numa caverna para eu entender que era só dele que eu teria que depender. Eu não podia contar com ninguém. Ou era com Cristo ou não era. Então Deus me colocou numa prova de fogo para mim mesma saber quem era Deus na minha vida. Porque antes eu estava confiando em pessoas. E Deus queria que eu confiasse somente nele. E que prova! Lá as pessoas eram o que vestiam e eu, da minha forma simples, eu fui muito rejeitada. Rejeitada de todos os níveis que você possa imaginar. Teve até um evento no trabalho do meu esposo que eu fui tinha a pessoa ali que estava organizando veio me apresentar para as esposas dos outros funcionários e eu cumprimentei, porque elas se cumprimentavam e na hora de me cumprimentar ela se afastou. Ela simplesmente se afastou, como se eu fosse alguém contaminado. Só que eu entendi que a luz, hoje, conversando com vocês, e depois de um período eu entendi, porque na hora doeu muito. E eu entendi que luz não dá com trevas. Há pessoas que você vai conversar, há pessoas que você vai querer proximidade e não vai dar, porque luz não se misturam com as trevas. Há pessoas que não tem como você criar vínculo. E eu entendi depois de um tempo, depois de alguns anos, depois de eu passar todo esse processo de aprendizagem desse deserto, é que eu fui entender. E aí eu disse, meu Deus, perdoa. Porque na verdade eu me senti na hora assim, meu Deus, de uma forma tão simples e humilde vestida, e lá as pessoas se vestiam como estavam num casamento. Gente, era uma feijoada no almoço. E quando eu cheguei, eu disse, opa, em nenhum momento foi citado que seria um evento de gala numa feijoada no almoço. E eu, de rasteirinha, uma sainha e uma blusinha básica, as pessoas me olharam como se eu fosse, assim, um intruso, como se eu estivesse totalmente fora da realidade. E na verdade eram elas, porque eu sou o que eu sou. E assim a Bíblia fala para não julgar, a gente não deve julgar alguém pela aparência, a gente não deve julgar alguém pelo que a primeira vista que a gente vê. Primeiramente a gente conversa, a gente conhece e depois a gente avalia, né? Mas infelizmente aconteceu esse episódio que depois eu entendi, aprendi e me trouxe uma lição. Me trouxe uma lição que nem todos estão preparados para a luz. Nem todos estão preparados para a compaixão, para viver o Evangelho.